CFA, seu canal de comunicação. Aqui o povo de Roraima tem voz. Aqui nós debatemos assuntos de interesse da sua vida. Inscreva-se no canal. É simples, só clicar. Inscreva-se. Você vai fazer parte desse universo de diálogo que é o canal Fábio Almeida. Mas não esqueça, clica no sininho. Esse sininho tem uma importância maravilhosa. Toda vez que eu inserir um vídeo novo, você vai receber uma mensagem em seu celular. Seja bem-vindo. Vamos juntos construir um Brasil solidário e um Brasil de todos. Um abraço. Olá, tudo bom? Mais uma terça-feira, estamos aqui, CFA, canal Fábio Almeida. Aqui nós falamos de Roraima. Aqui o povo de Roraima tem vez e tem voz para falar sobre as necessidades do nosso estado, das nossas pessoas. Ao meu lado hoje, Danilo Correia, assistente social, um dos integrantes, da pastoral social aqui no estado de Roraima. Danilo, quando a gente começa a entrevista, a gente gosta que a pessoa que está aqui conversando com os internautas possa se apresentar. Então fala um pouco, quem é Danilo Correia? Muito bem, então é um prazer estar aqui nesse programa, né? Eu sou irmão marista, sou missionário aqui na Igreja Católica, na Diocese de Roraima, e sou também assistente social. E atualmente eu coordeno as pastorais sociais da Diocese e também a REPAM, que é a Rede Eclesial Panamazônica, aqui também do estado de Roraima, né? E a gente vem trabalhando nessa luta com relação às questões sociais, né? a defesa e promoção dos direitos. Eu sou um amante da justiça, da solidariedade, da fraternidade. Danilo, diz uma coisa, as pastorais sociais elas surgem de um processo de organização da CNBB. A CNBB ela apoia o surgimento dessas pastorais. Qual o motivo que leva a CNBB a desenvolver esse trabalho? O que fundamenta a criação das pastorais sociais é o Evangelho, né? Jesus de Nazaré. Jesus foi alguém que de fato viveu a solidariedade, a fraternidade, a justiça na relação com as pessoas, né? Então, eu sempre falo da mística de Jesus. Ele viveu na Galileia junto aos pobres e excluídos, passou pelo deserto na relação com o Pai, na relação com Deus, passou pela Samaria, onde ele rompe com os preconceitos, e vai para Jerusalém, onde ele questiona o poder político, religioso e econômico da época, né? A tal ponto de ser crucificado, de ser morto numa cruz. Jesus ele não morreu de uma doença, mas ele foi morto, foi assassinado porque ele lutou pela vida. Então, o que fundamenta as pastorais sociais na igreja é justamente o Evangelho. E uma resposta concreta às situações de injustiças e desigualdades sociais. E são muitas no Brasil. São muitas, principalmente nos dias de hoje, com esse retrocesso dos nossos direitos, né? Isso. Nós temos perdido muitas conquistas populares. Mas, Danilo, explica um pouquinho para a gente, né? Eu quero conhecer quem está escutando também. Como é que se organiza essas pastorais? A pastoral é uma? Como é que... Eu acho que são várias que você coordena, né? Como é que é essa organização? Na verdade, assim, nós temos as pastorais sociais, que são várias. Pastoral do Migrante, Pastoral da Terra, Conselho Indigenista Missionário, Pastoral do Menor, Pastoral da Criança, Pastoral Carcerária. São várias pastorais que vão dando respostas dentro das suas áreas. Né? E temos a Pastoral Social, que é esse setor da igreja que articula, que movimenta, que coordena o serviço social dentro das nossas comunidades. Que a pastoral social tem essa finalidade de articular as pastorais sociais e também de se articular com movimentos e organizações sociais fora do âmbito da igreja. Certo. E vocês têm um dos principais eventos que vocês desenvolvem é o Grito dos Excluídos. Sim. É um evento que já marcou, já faz parte da história brasileira. Hoje você avalia que esse é o principal evento aberto de contestação à exclusão social no Brasil? Eu não diria que é o principal, mas é um dos espaços de mobilização, de participação da sociedade civil organizada.
nasceu no seio da Igreja Católica, mas que se espalha para outros movimentos e organizações. Né? Vamos aí para o 26º Grito dos Excluídos, e esse espaço, de fato, dos pobres, dos excluídos, dos trabalhadores, de gritar por justiça, gritar por direitos, e é um espaço, e é importante ter o seguinte, que o grito ele não é um dia único, ele acontece no dia 7, mas tem o pré-grito e tem um pós-grito, porque de fato o grito e deve ser um processo, né? Aí nós temos as rodas de conversa, nós temos os momentos de organização prática, né? Os pré-gritos, as mobilizações que vêm antes do dia 7. Então, de fato, é um processo que se soma a tantos outros processos nessa luta pela justiça. Eu pergunto dessa forma como principal, porque assim, Danilo, o grito ele se organiza no dia 7. O grito ele traz, né, essa simbologia de poder demonstrar, de poder gritar a voz dos excluídos. Sim. Então, você não tem hoje no Brasil um evento, né, de tamanha contestação ao processo de exclusão social e público como é o Grito dos Excluídos. Você tem algumas ações de sindicatos, mas não um evento nacional que ocorre em todo o país e que tem como principal veio da sua fala dizer nós existimos, nós estamos aqui, nós somos excluídos. Por isso que eu trago essa retórica do principal. Não sei. Porque de fato vem acontecendo há 25 anos, toda vez no dia 7, em todo o país. Isso. Então, de fato, é um movimento, é um evento, é um marco histórico, né? Isso aí, de fato, é verdade. É um espaço histórico, né? São 25 anos já. Isso. Né? E a cada ano ele vem crescendo. Aqui em Roraima, a cada ano o grito vem crescendo. Momento foi no centro da cidade, agora fomos para a periferia, já está com 2 anos, e a gente vai vendo que a adesão é sempre muito crescente. Acho que ano passado foi maravilhoso, né? Eu acho que aquela caminhada foi maravilhosa. E a tendência é cada vez mais as pessoas irem percebendo, né, que esse Estado, nós temos que ter um Estado para cuidar das pessoas, sim, né? sim. Um Estado que possibilite uma vida de qualidade para todos nós, né? Sim. Não um Estado que promova exclusão, claro, ou que a opressão, né? E aquilo que você colocava, do dia 7 é um dia simbólico, porque é o dia, entre aspas, da independência do Brasil. E aí vem o grito questiona, até que ponto o nosso país é independente? Enquanto existem pobres, trabalhadores, excluídos na sociedade, não dá para falar de independência. Um grupo se enriquece a cada dia e uma maioria se empobrece a cada dia que passa. Que independência é essa? Que democracia é essa, né? Isso, né? Que país é esse? Que país é esse, né? Mas assim, vamos entrar nos temas mais polêmicos, né? A igreja ela tem sido acusada por alguns movimentos conservadores, em virtude até da atuação das próprias pastorais, né, de estar fazendo política, né, de fazer política. Eu queria que tu pudesse avaliar 2 questões. É possível ser igreja e não fazer política? E é possível ter seu trabalho religioso sem viver a vida desse fiel que acompanha a igreja? É difícil, né? Porque na perspectiva de Jesus de Nazaré, de Jesus Cristo, viver a fé, viver numa igreja, viver uma religião, não tem como não se envolver com a política, né? A política como viver o poder serviço, viver o serviço às pessoas, né? Promover a vida, lutar pelos direitos, isso aí é inerente, como eu falei no primeiro momento, ao Evangelho, né? Ao segmento de Jesus de Nazaré. Então, se você olha o projeto de Jesus, é um projeto de justiça, de fraternidade, de igualdade, de inclusão, né? Jesus foi aquele que foi capaz de multiplicar os pães e dividir entre a multidão, né? Ele mesmo dizia, bem-aventurados os justos que são perseguidos por causa da justiça, né? Então, assim, o projeto de Jesus ele é muito claro, é um projeto de justiça, de fraternidade. Então, não dá para viver uma religião sem essa dimensão sociopolítica, né? Seria uma religião alienada, né? O alienante. Distante, né? Distante da realidade, das necessidades do povo. E hoje nós vemos o Papa Francisco sendo muito questionado e criticado até mesmo dentro da igreja, né?
por muitas alas conservadoras. Esses dias eu falei no estudo da campanha da fraternidade. Se ele é perseguido, se ele é criticado, isso é bom sinal. Né? Porque Jesus também foi criticado, foi perseguido, né? Então, um sinal que ele está incomodando, isso é positivo, né? Eu acredito, né? E você poder questionar as estruturas, ela é ideal. Né? As estruturas, elas existem e elas vão também saturando, né? Elas vão e elas passam a refletir um modelo apenas e deixa de perceber o entorno, a realidade. Se você pega, por exemplo, a Diocese de Roraima, historicamente ela é muito criticada pela opção dos povos indígenas e agora pela opção dos imigrantes. Né? É o segmento de Jesus que passa pela cruz, né? Porque vocês foram, né, políticos roraimenses dizem, né, não, a culpa dessa demarcação é da igreja. Sim. A igreja que trouxe essa ideia para cá e tudo. Então, quando os políticos que nós temos em Roraima criticam a igreja, bom sinal. Isso. Quer dizer que a igreja está ao lado certo. O ruim é se fosse elogiado por os políticos que estão aí, né? Concordo com você. Mas, Danilo, eu queria trazer ainda, continuando nessa participação política da igreja, nós temos também uma questão que é a igreja participar politicamente. Eu acho que deve, seja ela a igreja católica apostólica romana, seja ela ortodoxa, seja ela os protestantes, pentecostais, neopentecostais, as religiões de matriz africana, acho que tem que participar, até porque são grupos organizados que têm que participar da vida social e política do nosso país. Agora, eu queria que a gente pudesse conversar um pouco, quando começa a se confundir as minhas crenças, as minhas ideias e os meus dogmas com o Estado. Que isso é algo que a gente tem vivido hoje muito em virtude da ascensão de igrejas neopentecostais, né, que querem fazer do Estado um pensamento único como ela acredita ser o mundo. Né? Isso é algo que prejudica muito a democracia e principalmente o processo de aceitação do outro. Né? Como é que você avalia? Qual é o limite tênue que existe entre essa participação política e não querer assumir o Estado como um Estado cristão apenas? Uma coisa é eu estar dentro dos conselhos de direito, das conferências, como igreja, como cidadão, lutando pelos direitos das pessoas. É uma coisa. Outra coisa é usar o Estado para ser posse ou algo que busque os meus interesses enquanto igreja, né? Então, por exemplo, eu não posso definir leis no Estado a partir de critérios religiosos ou dos meus critérios religiosos. Aí é complicado, porque aí você deixa de ser um Estado laico e diverso. Né? Então, se eu vamos pegar, por exemplo, a questão aqui do casamento civil. Eu não posso pensar o casamento civil a partir das leis da Igreja Católica. Eu tenho que pensar as questões do casamento civil a partir do Estado, a partir da laicidade do Estado. Né? Agora, também o Estado não pode querer intervir nos critérios da Igreja Católica quando a gente fala de matrimônio. Então, se é no Estado, critérios civis. Se é na religião, critérios religiosos daquela igreja, daquela religião. E eu concordo com essa coisa de você distinguir o que é da igreja, o que é da religião e o que é do Estado. Isso que tu trazes... Não dá para misturar, né? Isso que tu trazes, também percebo que muitas vezes o Estado, né, os movimentos, tanto do processo de exclusão social que eles vivem, de negação da sua existência, às vezes eles querem que o Estado interfira também no direito da igreja acreditar e professar o que ela acredita. Né? Eu acho que essa é uma distinção que ela precisa ser clara. Né? A organização particular, né, coletiva e particular da igreja, ela tem que ser respeitada como estrutura privada, né, pelo Estado. Não adianta o Estado querer, não, eu vou obrigar você ter, por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo dentro da igreja. Eu acho que isso é um processo da igreja. Eu acho que a igreja ela tem o seu processo. O que não significa que aquele casamento não seja válido em outras instâncias, em outras... Né? Isso.
Em outras até, nós temos hoje já algumas religiões que já também, que também efetivam esse casamento religioso, né? Mas a minha preocupação é essa, Danilo, porque a gente tem tido, né, de diversos segmentos, e principalmente no Congresso. Nós tivemos, por exemplo, aqui em Roraima, uma lei aprovada, que é a lei da mordaça, né, para os professores, que impede que os professores falem sobre gênero, né? Inclusive ameaça, tem um artigo na lei que diz que o professor que tratar disso e for denunciado, automaticamente ele é afastado da sala de aula. Essa é uma lei que foi capitaneada por um cidadão, né, na época deputado estadual, hoje senador da República, e que teve grande amparo de segmentos pentecostais e neopentecostais aqui dentro do estado. Então isso é difícil, principalmente, Danilo, por nós vivermos num estado onde o índice de violência contra a mulher é muito grande. Nós somos o primeiro em feminicídio, em espancamento de mulheres, em agressões, né, para as mulheres. É possível a gente proclamar a defesa desse estado laico? Como é que a Igreja Católica está trabalhando essas ideias dentro das suas comunidades? A gente procura trabalhar nas comunidades a partir do trabalho de base, né? No trabalho de formação, de conscientização, né? Temos aí agora o estudo da campanha da fraternidade, né? Que nos interpela a fraternidade e a vida, dom e compromisso, né? O tema é viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Então, e ano passado foi sobre políticas públicas. Então, nesse processo de formação, tanto na capital como no interior, a gente vai trabalhando também essas questões, né? Do Estado laico, da liberdade de expressão, nessa distinção entre a questão religiosa e a questão política. Sabe que no seio da igreja também não é fácil trabalhar essas questões, mas a gente procura fazer esse trabalho de conscientização nas bases, nas comunidades, nas paróquias e nas áreas missionárias. Estando também nos conselhos, nos espaços de controle social, a gente também vai trabalhando essas questões, né? Deixando muito claro qual é o posicionamento da igreja nesses espaços, né? Então, muitas vezes no conselho a gente é aquela voz que clama no deserto, né? De fato, a gente vai ver no nosso Congresso Nacional, chamada bancada erroneamente bancada da Bíblia, né? Isso. Que a Bíblia não tem nada a ver com isso. Ela não... Ela foi feita para libertar e não para escravizar, isso, né? Isso. Então, a gente vê dessa forma, né? Então, essa coisa da lei da mordaça é muito complicado, né? E de outras leis que vão sendo criadas aí, né? Para limitar a nossa liberdade. Danilo, como é integrar uma instituição local, né, que é uma das poucas instituições que publicamente defende esse imigrante venezuelano que chega aqui dentro do nosso estado? É um desafio, porque aqui há uma xenofobia com relação aos migrantes, mas eu acho mais uma xenofobia institucional, né? Vamos dizer assim, que vem do poder público, da mídia e acaba influenciando também a população. Pertencer a uma instituição que de fato faz uma opção pela questão migratória não é fácil, mas é fruto de uma opção. Eu vejo como um desafio, não vou dizer dificuldade, mas é um desafio. Né, porque a gente vê que a Igreja Católica, de fato, né, através da Caritas, através das pastorais sociais, da Repam, da Pastoral do Migrante, né, das instituições religiosas, né, das congregações religiosas, vem fazendo um trabalho com relação à alimentação, à documentação, né, a projetos de solidariedade, economia solidária, de incidência política, de chegar nos espaços de controle social e ter uma posição muito clara com relação à questão da migração. Então a igreja, de fato, durante esses 3, 4, 5 anos, vem fazendo uma opção muito clara. E por isso é criticada e perseguida. Mas eu sempre digo, quando a gente faz uma opção, nós sabemos por que fazemos. Então, que venham as críticas, que venham as perseguições, a gente está aqui para enfrentar isso aí. É aquilo que eu tenho dito, com relação ao lema da campanha da fraternidade. Se a gente vê, sente compaixão e cuida da vida, a gente vai continuar caminhando independente daquilo que vem. Porque a gente entendeu essa dinâmica, a gente entendeu a essência da nossa vida, que é isso aqui. Até as últimas consequências. E para a igreja aqui em Roraima, eu acredito que é algo
já internalizado, né? Porque ela viveu muito isso também com os indígenas. Com os indígenas. Né? Porque esse discurso também foi com os indígenas. E eu costumo, alguns amigos maranhenses ficam bravos comigo, mas eu costumo sempre trazer, né? E lembrar que isso ocorreu com os maranhenses que chegavam aqui. Né? Os maranhenses que chegavam aqui no final, né? No início da década, final da década de 80 e 90, eles também eram chamados de bandidos que estavam vindo tirar emprego, que estavam vindo ocupar os espaços. Mas assim, eu sei que as pastorais participam de círculos de debate, né, dessas estruturas organizadas do imigrante. Como pensar? O Estado de Roraima, ele não está pensando muito mais só no dinheiro para manter esse processo da imigração, porque você não vê políticas públicas claras. Um exemplo, nós não conseguimos avançar no tocante à validação de diploma. As pessoas chegam com curso superior e têm que pagar um valor altíssimo para poder validar esse diploma. E nós não conseguimos nem que as agências da ONU, nem que o governo brasileiro avançasse nesse sentido. Aí eu estava conversando dia desse, o que adianta você fazer? Não, eu vou interiorizar as pessoas. Aí você pega um engenheiro de produção, um médico, um administrador, um economista e leva essa pessoa para ela ser atendente de balcão em uma outra cidade. Ela não poderia estar sendo interiorizada com o seu curso de nível superior? Sim. Vocês acham que é possível nesses espaços de diálogo conseguir avançar? Porque já se vão 2 anos e meio e nesses assuntos mais concretos da vida. O governo do estado de Roraima é o mesmo governo do Brasil, né? Federal, quer dizer, então não precisaria dizer mais nada. Então não dá de fato, isso na minha opinião, para esperar muita coisa, seja do governo municipal, governo estadual e governo federal, porque um vai jogando a responsabilidade para o outro. Eu acredito nos espaços de controle, de participação institucionais, mas se a gente não fizer um trabalho de base e a gente não ir para as ruas, lutar pelos nossos direitos, seja diante do governo do estado ou do governo federal, a gente vai continuar perdendo direitos. E a gente falava agora da questão dos indígenas e imigrantes. Olha só, a opção da igreja, indígenas e imigrantes. Agora, contraditoriamente, indígena é nativo. Migrante veio de outros estados e de outros países. Olha a contradição. Quer dizer, então é porque é migrante? É porque é nativo? Não, é porque é pobre. É porque, enfim. Então assim, não, eu não quero os indígenas porque eles são daqui. E eu não quero os imigrantes porque eles vêm de fora. Olha a contradição, olha a coisa, né? Então a gente vê que a coisa é muito forte, porque quando é migrante e é rico, não tem problema. Né? O problema é quando ele é pobre, né? Mas para dizer assim, então assim, eu acredito de fato que a gente tem que ir para os espaços das ruas, das praças, tem que ter esse trabalho interno nos conselhos, mas também no controle social, mas também a participação social. Se a gente não faz esse movimento, a gente vai continuar perdendo. E não só os migrantes, mas nós também, que somos daqui do brasileiro, que somos dessa região, naturais daqui. Eu recentemente, você trouxe no início da tua fala, sobre a questão da xenofobia institucionalizada, né? Que eu acho que é o que nós temos aqui. Nós temos uma Assembleia que tem um discurso, muitos deputados têm um discurso complicado, nós temos um governo com um discurso muito xenófobo em determinados momentos de exclusão, mas principalmente a imprensa, né? Eu acho que a imprensa ela tem assumido um papel, linhas editoriais muito complicadas. Mas me preocupou o recente movimento que ocorreu em Pacaraima, porque deixa-se de ter o foco apenas no imigrante e começa o discurso a pedir a saída de instituições. Não sei se você percebeu. Né? Os políticos eles falavam que tinha que acabar com a imigração, fechar, mandar os imigrantes embora, né? Agora criar campos, né, distante. Teve um deputado federal que antes de ontem disse que tinha que tirar os abrigos de dentro de Boa Vista e botar numa área afastada de Boa Vista. Né? Sim. Mas além desse discurso,
nós temos um discurso que é as instituições, as organizações não governamentais que apoiam têm que ir embora de Roraima também. Então é um discurso que ele vai cada vez mais se fortalecendo e caminhando para um processo de exclusão política, não só da pessoa, mas também das ideias. Das ideias. E isso complica, né, o processo de relacionamento que nós vivemos. Como é que para você, Danilo, profissional da assistência social, né, um líder, quer dizer, religioso do nosso estado, avalia essa fala de exclusão que as estruturas estatais, as estruturas públicas do nosso estado, né, e do nosso país também possuem? É uma criminalização aos imigrantes, né, uma criminalização aos pobres e uma criminalização daqueles e daquelas, das instituições que lutam pela vida e que são capazes também de questionar o Estado. Né? Então, está dentro de um contexto muito mais amplo, que é justamente esse período de criminalizar todos aqueles que lutam pela vida. De criminalizar, de matar, enfim, né, de acabar com um pouco de cidadania e de democracia que nós ainda temos. Eu vejo também dessa forma, né? Que é marca muito forte nesse governo que está aí, seja no governo do Estado, seja no governo federal. E também não é diferente no governo municipal, né? Então, é essa coisa mesmo de criminalizar os movimentos e as organizações que trabalham em prol da vida, né? Uma política cada vez mais restritiva. Cada vez mais restritiva. E assim, eles tentam transmitir um discurso como se as coisas estivessem começando agora. Por exemplo, o próprio trabalho da igreja com imigração aqui no estado de Roraima, ela já tem o quê? 20, 30 anos que desenvolve esse trabalho aqui de apoio a imigrante, né? Muitas vezes para o próprio nordestino que chegava aqui. Mas você vê na sociedade, vamos falar de Roraima, né? Porque nacionalmente a gente está muito desorganizado. Mas você vê que os movimentos sociais, os sindicatos, as associações têm conseguido demonstrar um certo nível de unidade para fazer esse enfrentamento? Nós temos tido experiências pontuais, né? Eu diria que alguns meses atrás, né? Eu vejo que hoje a sociedade civil organizada, os movimentos, organizações, igrejas deveriam se organizar muito melhor. Né? Você vê que uma anti-reforma da Previdência, agora a reforma da Previdência que passou sem a mobilização do povo, das organizações. Faz quanto tempo que a gente não foi para as ruas? Então eu vejo que nós temos que retomar, independente das razões, nós temos que retomar as ruas e as praças. Né? Eu vejo que nós temos que nos mobilizar muito melhor. Eu não vou dizer que a gente está totalmente desmobilizado, mas eu vejo que nós temos que avançar muito mais nesse momento das mobilizações. E nós temos agora... Isso é fato. Eu concordo plenamente contigo. Plenamente. E vai começar agora, né? 1º de março começam os efeitos financeiros dessa reforma da Previdência. Pois é. Que vai gerar mais pobreza nesse país. Vai gerar mais desigualdade nesse país. E desigualdade, Danilo, que o governo que está aí, o governo federal e o governo do estado também, mas especificamente o federal, está propondo nessa PEC da emergência fiscal. Não sei se você já ouviu falar da PEC da emergência fiscal. Essa PEC ela diz o seguinte, que se a dívida superar as despesas obrigatórias, que é a despesa com a educação, com essas coisas, o Estado vai poder tomar várias ações sem precisar aprovar a lei. O governador, ele, por decreto, ele vai ter o poder político de fazer essas coisas. Uma delas é o seguinte: todo superávit que existir naquele ano, ele vai ser direcionado para pagamento de dívida. Ou seja, cada vez mais nós temos um Estado para financiar bancos. Sim. Você pega isso do próprio orçamento. O orçamento brasileiro do ano passado, 54% do orçamento foi direcionado para despesas financeiras, para dívida, para isenções e as benesses do Estado para os empresários. Então, mas eu acredito que a unidade e a rua é o caminho.
Mas o que falta para construir essa unidade? Nós é que temos que descobrir o que de fato falta, né? Uma melhor, o trabalho de base é fundamental, né? De conscientização política, né? Ter a humildade de reconhecer as nossas falhas, em que nós falhamos, né? Buscar realmente, de fato, nos articular, buscar unidade, né? Eu acho que tem que trabalhar com pequenos grupos, buscar os movimentos, as organizações, esse trabalho mesmo de formiguinha, né? Trabalho de base e de fato ninguém soltar a mão de ninguém. Começamos com 3, eu vejo muito a metodologia de Jesus, ele começou com 12, 13, né? E ele foi ampliando, e foi nesse trabalho de base, né? De educação popular. Eu vejo que o caminho é esse, é recomeçar, é juntar os cacos e construir de novo, né? É um recomeço. Mas não falta uma proposta? E a juventude também é fundamental nesse processo. Né? Eu vejo assim que se nós pegarmos, por exemplo, as juventudes e as pessoas mais experientes, vamos pegar a experiência dos mais experientes e pegar a dinamicidade e a criatividade das juventudes. Eu vejo que isso aí acho que é algo um que caminho, dá para casar bem. Né? Unificar a experiência dos mais experientes, daqueles que têm uma maior caminhada, e a criatividade e a dinamicidade da juventude que está aí. E que precisa também dos mais experientes. Então eu vejo que, inclusive, isso é algo que o Papa Francisco aponta, né, no documento do Sínodo, o conhecimento dos ancestrais, né, dos povos nativos, originários, e a tecnologia atual, né? E as técnicas atuais. Né? Aí, com certeza, também a questão das juventudes também, aquilo que a juventude traz de novo, traz de diferente. E aí nós temos aí gerações diferentes que têm que se sentar e dialogar. O diálogo entre as gerações é fundamental. Sim. Concordo. Você trouxe uma analogia com o trabalho de Jesus, né? Do trabalho de base. Mas não falta uma proposta? Porque Jesus tinha uma proposta, ele apresentava uma ideia. As pessoas falam, não, nós vamos, mas nós vamos lutar pelo quê? Eu acredito que isso está faltando claramente, porque nós estamos fazendo uma luta para manter direitos, né? Não, nós queremos manter isso, sim, nós vamos manter, mas nós vamos caminhar para onde? Porque para manter o que existe, é uma estrutura que já é excludente. Né? Eu acredito que falta essa ideia final. Sabe? Nós queremos chegar onde? Você acha que não? É por aí? Sim. Uma sociedade justa, fraterna, igualitária, né? Tem aí a questão do bem viver dos povos indígenas, né? Uma terra sem males, enfim. O que a gente vai construindo. Vamos partir para um assunto em que o Papa Francisco foi extremamente criticado. Sim. O Sínodo da Amazônia. Sínodo da Amazônia. O presidente da República disse que a Amazônia tem dono. Sim. Eu espero que ele tenha falado dos amazônidas, né? Ele não tenha dito que era ele. Ele, né? Aí é que tá o negócio. Eu não sei qual foi o dono que ele quis colocar. Mas assim, eu queria dividir essa parte em 2 momentos, né? O primeiro é o momento de organização do sínodo, que eu acho que foi um momento muito interessante para a Igreja Católica. Queria que tu falasse um pouco como se organizou a construção dessas ideias e o diálogo com as populações, as diversas populações que compõem essa Amazônia, que não é só brasileira, né? Nós temos aí os 9 estados, né, que compõem a região amazônica. Como é que foi esse processo de construção? Eu trago muito uma fala da professora Márcia Oliveira, que participou de todo o processo, né, inclusive de elaboração do documento inicial para trabalhar com as comunidades de base. Ela disse que elas tiveram 2 dias de reuniões para preparar esse encontro. E o Papa Francisco esteve e ele ficou sempre lá atrás só observando. Aí no final perguntaram o que ele esperava de todo esse processo. Né? E ele disse, o que esperava deles, da equipe? Ele disse, escutem os povos da Amazônia. Né? Então todo o processo inicial de preparação ao sínodo
foi de fato de escuta, né? Ribeirinhos, indígenas, trabalhadores do campo, pessoas que trabalham vivem no meio urbano, né? Quebradeiras de coco, enfim. Então foi de fato momentos fortes de escuta. Aqui na nossa diocese, que é o que eu pude acompanhar mais, nós trabalhamos muito com os povos indígenas, trabalhamos nas áreas missionárias, nas paróquias, no campo, no interior, né, com os camponeses, com a CPT. Então foi uma experiência muito rica, né, de fato, de escuta. Né? Então sempre naquela perspectiva de uma igreja profética, de uma igreja libertadora, mas também de uma Amazônia, né, como casa comum, que é dom de Deus e é responsabilidade nossa também. Né? Então assim, e nós tivemos no final de todo esse processo de preparação, uma assembleia com 140, 150 pessoas, né? Ribeirinhos, indígenas, camponeses, né? Então foi uma experiência muito rica, né? Então todo esse processo já é o sínodo acontecendo, né? Isso. Então assim, independente do resultado final, do documento final, o mais importante que eu percebo é o processo que foi feito e a consciência que foi criada em torno da Amazônia e em torno também de uma igreja mais encarnada, mais profética. Então eu vejo como um saldo positivo o processo que foi feito de preparação ao sínodo, né? Eu vejo que foi retomado, né, e fortalecida, né, relações, né, que já existiam, construídas relações em torno de um pensamento de que Amazônia é essa. Né, qual a Amazônia que nós vivemos e que Amazônia que nós queremos. Né, para poder garantir-nos uma qualidade de vida, mas que não seja também reproduzindo os modelos. Né? Sim, a gente vê, por exemplo, essa PEC 191 que o governo federal encaminhou para o Congresso, que quer impor mineração nas áreas indígenas sem nem garantir o direito do indígena se posicionar e muito menos a sociedade, porque o indígena a Constituição já diz, só pode ser feito com autorização dos indígenas e para usufruto dos indígenas. A Constituição já diz isso, ele está passando, por cima. Mas além dos indígenas, tem também o conjunto dos outros seres que vivem aqui, que nós queremos saber. Nós precisamos saber se nós queremos autorizar ou não ter garimpo no Iraricuera, que está poluindo de metais pesados o Rio Branco, que é de onde nós captamos nossa água para beber. Na verdade, o presidente tem que seguir a orientação, o conselho do Papa, né? Escutem os povos da Amazônia. Isso, seria bom. Seria bom. Mas eu não sei se ele tem capacidade de escutar. Né? Eu acho que ele escuta alguns outros segmentos. Outros segmentos. Né? Danilo, assim, dentro desse processo, eu acho assim, o sínodo ele surge num momento muito importante, que é esse momento desses pensamentos, né? Sim. Construção de hidrelétricas, construção de autorização para mineração, venda de terras para grandes corporações internacionais, que é outra coisa que está surgindo. Sim. Então o sínodo ele vem estabelecer essas relações. Mas ele ocorreu nesse processo democrático que tu colocaste e ele tem um documento final. Sim. Né, que foi esse documento final que foi rebatido, né, claramente pelo governo, apesar do governo ter acompanhado com o ABIN todo o processo de organização do sínodo. Né? Mas qual a principal mensagem que a igreja apresenta nesse documento final? E é uma mensagem, a mensagem ficou como uma mensagem dos povos da Amazônia? Sim, então nós tivemos o sínodo propriamente dito em Roma, né, com a presença do Papa, dos bispos, padres, leigos, leigas, missionários, e a presença muito forte também dos povos originários, né, os povos indígenas. Tivemos indígenas que participaram lá também daqui, né. Então assim, de uma participação muito boa também da Diocese de Roraima. Então a gente percebe um Papa muito próximo, né. E eu percebo que a autoridade do Papa não está no Papa, está no Francisco. Né? Está no Francisco. Claro que como Papa ele tem um poder, ele tem uma visibilidade, mas é o Francisco que é uma referência não só para a Igreja Católica, mas para a Amazônia e para o mundo. Né? Então, assim,
E aí nós tivemos o documento final, que foi elaborado pelos participantes, e depois saiu a encíclica apostólica, né? Que é um documento escrito pelo Papa a partir daquilo que saiu em todo o processo. Não, então ele trabalha a partir da perspectiva dos sonhos, né? Então, sonhos que a gente sonha, que a gente tem utopia, mas que são possíveis de serem realizados. Então nós temos o sonho ecológico, não necessariamente nessa ordem. O sonho social, o sonho eclesial e o sonho cultural, né? Então, no sonho social, ele fala de uma Amazônia na perspectiva da justiça, dos direitos, que todos os povos da Amazônia tenham os seus direitos garantidos. Então, isso ele traz dentro do documento, né? Na perspectiva, na questão cultural, no sonho cultural, que é justamente essa diversidade das culturas, e que todas elas, que as culturas são diferentes, nós temos várias Amazônias, mas que todas elas têm a sua importância e têm que ser valorizadas e respeitadas, né? O sonho ecológico, que é a questão da casa comum, né? E aí ele traz muito forte que o grito dos pobres, o grito dos povos é o grito da terra, e o grito da terra é o grito dos povos. E o sonho eclesial, que é uma igreja de fato encarnada, inserida, né, dentro desta realidade, e que luta com as outras pessoas, movimentos e organização pelos direitos, né? E aí ele traz a questão também dos ministérios dentro da igreja, né? Então assim, ele trabalha muito essa questão, né, da Amazônia como casa comum e que tem que ser respeitada e valorizada pelos povos da Amazônia e pelo mundo. Porque a Amazônia, ela não é só dos povos da Amazônia, ela é do mundo, mas que ela tem que ser valorizada também por esse mundo e pelos povos, né? Não, a Amazônia não é minha, é nossa, mas no sentido de valorizar e de cuidar, e não de explorar e de dominar, né? Até porque nós estamos, né, nós temos na Amazônia como um todo um grande movimento de privatização desse espaço, né? E principalmente nós vemos isso hoje muito forte na Bolívia, né, com o golpe de Estado que se deu lá e a retirada dos indígenas, a perseguição, mas principalmente, Danilo, a busca de privatização da água na Amazônia, né, que é algo que muitas vezes passa ao largo, né, das discussões políticas, mas é algo muito sério, né? E essa Amazônia agora, essa encíclica, ela se torna um documento de retorno de diálogo junto a essas comunidades que foram mobilizadas anteriormente? Sim, com certeza. Agora é que a coisa começa de fato, né? Porque nós temos um processo até aqui realizado, temos um documento final, temos o documento do Papa, que é instrumento agora de voltar para as bases, de estudar, de conhecer e de continuar a nossa luta e a nossa resistência, né? Então ele traz a questão, por exemplo, do agronegócio, ele traz a questão da privatização da água. Então todos esses males que são produzidos pelo sistema e pelos governos, ele traz isso com muita força e dizendo, olha, isso aqui não é legal, isso aqui não está certo, né? Então ele, de forma assim, muito profética, né, de anúncio e de denúncia, ele diz, olha, isso aqui não tem como continuar, não faz parte do nosso sonho, não é a Amazônia que nós sonhamos e que nós queremos, e que dá para fazer diferente. Então ele deixa muito claro isso no documento, Papa Francisco. Isso é importante. Isso é importante. É importante, até porque é o seguinte, Danilo, não é a voz do Papa e a voz da igreja. É a voz do povo, é a voz das mulheres, é a voz dos homens, é a voz dos jovens, né, que vivem a Amazônia, em toda esses rincões que nós estamos, né? Nós queremos uma Amazônia que seja aberta, que seja que cuide do seu povo, mas que tenha, né, um olhar de garantia do meio ambiente, de um meio ambiente de qualidade, né, de um espaço de comunhão, de um espaço de convívio, não de um espaço de cercamento, não de um espaço de exploração em busca de lucro apenas, onde as pessoas deixam de existir, né, de serem referências. Então, assim, é
um momento muito importante, né, da Igreja Católica poder dar voz a esse povo. Eu vejo o resultado desse sínodo mais ou menos desta forma, igual foi, né, o da juventude, que dá voz a essas pessoas que estão fora dos espaços, né, porque nós temos de 513 deputados, nós temos uma indígena, que é a nossa deputada aqui de Roraima, Joênia Wapichana, é uma. Nós não temos vozes nesses espaços de gestão e de definição de políticas públicas dentro desse país. Então, e essas vozes não são escutadas, porque, né, esses governos não conversam com os trabalhadores. Você vai numa Câmara de Vereadores e na nossa Assembleia, os deputados de um lado, o povo do outro, e um vidro separando, né? Quer dizer, se você não se inscreve com antecedência, você não tem nem direito a falar alguma coisa. E quando vai falar é 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos. Quando termina o tempo já bate lá a sineta, o sinal, não sei. Então assim, de fato é um sinal do reino de Deus, do reino da vida, de esperança, esse processo do sínodo, e que continua com certeza, né? Hoje mais forte do que nunca. Eu fiz uma entrevista recente, você falou em Assembleia e me veio na cabeça. Fiz uma entrevista recente com a Toninha da CUT. Sim. E falei das audiências públicas. A diocese sempre participa de audiência pública. Sim. Lá. Me diga uma coisa, eu acho que vocês já solicitaram alguma audiência? Já, né? Como instituição, a realização de uma audiência. Sempre temos da campanha da fraternidade. O resultado dessas audiências públicas, elas retornam para quem solicitou ou aquele documento que é construído ali fica ali mesmo? Acho que as audiências públicas têm sido mais para dar uma visibilidade ao tema, à pauta, de fomentar uma discussão, do que um resultado concreto de políticas públicas. Essa é a minha avaliação. Porque eu não vejo, a gente faz audiência, é legal, é bacana, aquele tema tem visibilidade, mas... Dá visibilidade, você fomenta uma discussão, né? Mas a gente não vê assim eu não vejo um resultado concreto de políticas públicas, de algo concreto, não, né? Até porque, se você vai ver, por exemplo, a maioria dos deputados nem participa, é um e outro deputado que está ali, um e outro vereador, então... E a própria população também não valoriza, né? Então... Mas aí eu saio em defesa da população. Eu acho que essas audiências públicas, elas deveriam, primeiro, ou ser à noite ou no final de semana. Sim. E fora da Assembleia também. E fora. Porque você fazer uma audiência pública 9 horas da manhã... é para não ir, né? A gente fala assim até, mas a gente faz essa análise também, né? Que o povo não vai eu sei que não há, né? O povo não vai por quê? Primeiro você faz dentro de uma assembleia daquela que o povo nem pode falar nada, né? Aí você chega a ter um vidro que te separa. Um vidro, na hora de se manifestar, você tem que escrever no papel, manda para o presidente, ele olha assim, põe no bolso, aquelas que interessam ele lê, né? E depois diz que o tempo não deu tempo, e aí, bom... Então, de fato, não é uma audiência popular, né? Não é uma audiência popular. A gente vê que quando é uma coisa audiência, que nasce não é pública. No meio do povo, a coisa ela flui mais do que aquilo que é criado dentro dos gabinetes, né? Então, isso é histórico. Mas essa é uma preocupação que eu tenho tido, né? Eu tenho tido com as audiências públicas e com os termos de ajustamento de conduta, que é outra coisa também que eu não sei onde é que vai parar. É feito um termo de ajustamento de conduta pelo MPE, com governos, e fica o termo e ninguém sabe depois qual é o resultado desse termo. Minha postura, vamos fazer a minha postura pessoal, vamos fazer uma audiência, vamos. Aí eu penso, vale a pena ir? Ou não vale? Eu não ir é uma resposta, o que é melhor, eu não ir ou eu ir? Ou ir dar quando o recado. Então, se não é para ter nada, eu vou, mas eu vou falar o que eu acho. Vou dar a minha opinião, vou ter minha postura, né? Então eu tenho avaliado dessa forma, né? Pelo menos a gente vai, fomenta a discussão e coloca aquilo que a gente acha. Pelo menos é um espaço que é concedido a gente, né? Bom, se gosta do que a gente fala é outras coisas, mas o que a gente fala. Não, mas é importante, eu acho, a minha fala aqui não é contra as audiências, eu acho que é um espaço que existe
de diálogo, né? A minha preocupação é que isso precisa se também reverter em resultados também, né? É preciso que por exemplo, vamos supor que eu pedi uma audiência pública. Nós realizamos uma audiência pública, por exemplo, para discutir a privatização da água. Então aquilo ali é feito um documento, né? A Assembleia, normalmente, o deputado que está presidindo, ele diz, não, eu sou contra, eu apoio, assino o documento e tudo. Mas ele precisa dar retorno, né? Sim, aquilo ali está sendo trabalhado de que forma, como é que aquilo está sendo encaminhado. Porque você tem algumas audiências públicas que elas são mais de políticas gerais, né? Por exemplo, campanha da fraternidade. É algo mais generalista para você apresentar uma proposta, apresentar um trabalho. Mas você tem audiências que elas são segmentadas de determinado grupo, né? Determinado contexto social. A exemplo, nós tivemos recente uma audiência pública de pescadores. Então ali tem um monte de políticas públicas e ninguém sabe para onde é que foi, o que é que foi feito. Sim. Né? Ou então se faz um TAC para a prefeitura aumentar o número de unidades básicas de saúde, o TAC vai sendo renovado e tu não tem essas unidades. Mas mesmo da campanha da fraternidade, por exemplo, teve um tempo que foi sobre saneamento básico. Então tinha propostas muito concretas de saneamento básico na audiência, que veio inclusive dos estudos das comunidades do interior e da capital, né? Tem tido questões muito concretas. Ano passado era sobre políticas públicas. Então tinha coisas muito concretas de políticas públicas que veio dos municípios. Mas quando chega ali, vai para um documento final, é publicado, não sei, e aí não sai disso. Pois é, porque os deputados poderiam aproveitar disso, desses instrumentos que chegam ali para pensar leis, para pensar alterações legais, para pensar uma redefinição de processos. E fica naquela coisa muito, não, eu encaminhei para o governador, eu encaminhei para o secretário. Não, mas o que ali de dentro? E às vezes se torna uma coisa mais até politiqueira de quem tá convocando a audiência do que outra coisa, né? Essa é a minha preocupação quando eu participo. Porque às vezes você pode estar contribuindo com certos políticos, né? Mas tem prós e contras ali. O certo é que, de fato, não tem nada, não sai muita coisa concreta ou nada, né? Isso aí é... Danilo, nós estamos chegando ao fim, né? Fica com você as suas palavras finais. Eu queria imensamente agradecer, né, a tua disponibilidade de tempo para a gente ter esse bate-papo e agradecer, né, muito a esse papel, né, da Igreja Católica de poder resgatar essas vozes que são invisibilizadas politicamente e socialmente dentro do Estado brasileiro, né? Palavra sua para se despedir e dê a mensagem que você queira. Eu também assim, agradeço imensamente essa oportunidade, né, de a gente conversar sobre essas questões, né? Aqui na minha casa, né? Se quiser vir outras vezes também pode vir aqui. Mas assim, dizer que foi uma experiência muito boa e dizer que a nossa diocese hoje está muito unida, né, integrada. Claro que tem algumas vozes que destoam do processo e da opção que a gente vem fazendo, mas a nossa diocese está muito integrada nesse processo de resistência e de luta, né, com o apoio aí do nosso bispo, Dom Mário, né, que eu acho importante colocar a pessoa dele aqui, que nos apoia no sentido de estar com a gente, de nos ouvir e também de falar alguma coisa quando há aquela necessidade. Então, há uma integração muito boa nesse sentido, né? É importante colocar isso aqui com muita clareza. E a luta continua, né? Eu tenho dito que a expressão, né, até aqui na camisa também, ninguém solta a mão de ninguém, somos todos Latinoamérica, né? Ninguém solta a mão de ninguém, de fato, tem que ser um projeto de vida e de missão. Eu acho que a gente tem que se unir o máximo possível, os nossos sonhos, as nossas mãos, os nossos pés, os nossos corações, em torno disso, né, da justiça, da igualdade, da fraternidade, de uma sociedade de fato inclusiva, independente das consequências. Eu tenho dito que o militante, né, e o missionário, ele pode perder tudo, né, inclusive a vida, menos a dignidade e a moral, né?
A moral e a dignidade são inegociáveis para a gente que opta pela luta pela vida, seja como missionário, como militante político, enfim. Podemos perder tudo, menos a dignidade e a moral. Então, muito obrigado. Seguimos em frente. A você, muito obrigado pela atenção. Terça-feira que vem nos encontramos com mais um bate-papo, mais uma entrevista. Um abraço.